Bom, pessoal, agora na segunda parte desse nosso primeiro encontro virtual, né, nós vamos trabalhar um pouco em cima desse livro aqui, tá certo? Que eu estou mostrando para vocês, e que tem autores assim que são bastante interessantes para compreender essa primeira parte envolvendo a importância da filosofia da tecnologia. Vocês imaginem que em 1749, na França, na Academia de Dijon, lançaram uma pergunta, não é, para os intelectuais que estavam lá, e a pergunta era a seguinte, né, será que a filosofia, né, será que a tecnologia realmente pode tornar a nossa vida mais feliz? Nessa época, um pensador francês muito importante, né, que é o Jean-Jacques Rousseau, inclusive muito trabalhado em educação, né, Rousseau, diz que não acreditava que a tecnologia pudesse, de fato, tornar as pessoas mais felizes. Essa afirmação, ela acaba, vamos dizer assim, repercutindo muito intensamente, porque, na verdade, nesse período, a utilização das tecnologias, elas estavam muito mais vinculadas a essa coisa da sobrevivência. Então, não era o foco, né, dos desenvolvimentos tecnológicos nesse século, né, no século XVIII, não era o foco você trabalhar a tecnologia para você buscar e construir essa felicidade. Curiosamente, né, Rousseau, como já havia colocado em outras situações, é um dos filósofos que a educação traz de uma forma bastante encorpada, né, para suas ideias, e a gente vê hoje, né, não diria que isso é só motivado pelo Rousseau, mas a dificuldade que existe de se utilizar nos processos de educação, né, nesses processos de conformação, né, da cidadania, né, a educação ela tem essa finalidade, né, afinal ela é financiada por governos, né, ela é financiada por empresários, ela obviamente ela vai servir a outros interesses, né, e esse ponto acaba tendo uma vinculação também com aquela coisa de você tirar, né, o pensamento filosófico, tirar a reflexão, os momentos de reflexão dentro de uma matriz curricular, não é, fazendo com que o tecnólogo, aquele que, vamos dizer assim, faz cursos que envolvam o desenvolvimento das tecnologias, pensem o menos possível no ponto de vista da epistemologia, no ponto de vista dos fundamentos epistemológicos e das relações sociais. Então, tudo é montado para que a pessoa que, vamos dizer assim, vai se formar nesses cursos que são mais tecnológicos tenham o menos possível o tempo, na verdade, de reflexão. Até porque a reflexão ela acaba se chocando profundamente com a ideia de mercado, uma vez que um profissional que fique, vamos dizer assim, nesse processo de reflexão durante algum tempo, ele não estará realizando, construindo, produzindo produtos. E nós sabemos que na nossa sociedade atual, essa coisa do fazer, do Faber, é o principal elemento, vamos dizer assim, de impulsão, vamos dizer assim, do sucesso profissional, do sucesso pessoal. Então, essa é a questão, né? Quer dizer, se vem de 1749, essa discussão sobre a tecnologia como um elemento de contribuinte, vamos dizer assim, para a felicidade, e os pensadores, um dos pensadores mais renomados da época já diz logo que não. Não, a filosofia, não, aliás, a tecnologia vai estar vinculada a essa coisa de resolver problemas. Esse é o foco na época. E quando nós pensamos nesse estudo, vamos dizer assim, da filosofia da tecnologia, ele fica, então, já na sua raiz, fica entendido na raiz de que a tecnologia ela vai estar vinculada à ideia de sobrevivência, e aí nós não estamos falando especificamente da sobrevivência física,
Não se trata somente e especificamente da sobrevivência física, mas da tecnologia como um caminho, né, para a sobrevivência ética, para a sobrevivência moral. Então, daí vocês já começam a fazer uma reflexão de como os produtos tecnológicos, aqui entendidos como a ponta do iceberg, vêm com toda uma raiz, vamos dizer assim, de controle, né? De controle e de disciplinamento. Quer dizer, os produtos tecnológicos estavam ali, né? Os pensamentos, né, de desenvolvimentos tecnológicos estavam ali com o sentido de auxiliar na sobrevivência orgânica, sem dúvida, mas não especificamente orgânica, e também a sobrevivência moral e ética. E quando nós falamos em sobrevivência moral e ética, nós falamos de uma construção de sobrevivência de acordo com determinados tipos de pensamento. Esse aqui é o ponto. Não é uma sobrevivência moral e ética do ser humano, para quem gosta dessa conversa, do ser humano na sua essência humana, né? Não, é uma sobrevivência de um modelo, é a sobrevivência de um sistema, é a sobrevivência de uma governamentalidade. Então, os desenvolvimentos tecnológicos, eles vêm amparados nessa ideia de sobrevivência. Para exemplificar uma coisa bastante evidente, por exemplo, aqui no Brasil, houve um investimento, né, estratégico para conseguir ganhos mais rapidamente, de nós investirmos muita tecnologia, muito desenvolvimento na construção de malhas rodoviárias, né? Porque o foco era a velocidade, né? Nós precisávamos transitar com produções de um lado para outro do Brasil, que é um país enorme, e isso tinha que ser feito de uma forma rápida. Ora, as ferrovias, que seria uma forma tecnológica, né, um produto tecnológico de repente mais interessante a longo prazo, ele implicaria num investimento muito alto inicial e demandaria muito tempo para ser realizado. Então, o que fazem? Resolvem investir na pesquisa tecnológica, no desenvolvimento tecnológico da malha rodoviária. E aí traz uma série de ciências a reboque disso, né? Desde os caminhões, combustíveis, pneus, asfalto, essa coisa de projeto de estradas, edificações, tudo isso ganha, né, uma ênfase muito grande, sabendo que ela chegaria num ponto onde chegaria um ponto crítico desse desenvolvimento tecnológico, onde isso começaria, vamos dizer assim, a ruir, né? Iria se desmoronar, como é o que nós estamos vendo hoje, tá certo? Essa barbaridade, vamos dizer assim, de um país do nosso tamanho tem investido em uso de tecnologias que envolvem o consumo de determinados tipos de combustíveis e poluições, que inevitavelmente, depois de algumas centenas de anos, iria estourar. Então, isso agora é o foco, né? Quer dizer, você vê, há todo um aporte tecnológico de pesquisa, de desenvolvimento, com a finalidade, entre outras, de resolver um problema de mercado, um problema político, não é? Os nossos governantes, eles curtem muito essa coisa de você conseguir resolver uma determinada questão dentro do período em que ele está, vamos dizer assim, gerindo, né, o país. Tanto é que aqui no Brasil é uma das características, uma das falas do senso comum é dizer assim, o fulano começa a construir uma ponte, mas aí vem um outro fulano de um outro partido e acaba não terminando aquela ponte, né? E ele não termina aquela ponte por motivos políticos, né? Não os motivos econômicos não são os principais. Ele não quer deixar um monumento à gestão do outro, né? Então é uma tal de constrói e destrói assim, constante. E isto tudo embala a tecnologia. Isso tudo embala o desenvolvimento tecnológico. E se nós não estivermos atentos, a gente entra dentro dessa corrente de pensamento e nem nota que entrou, né? Esse é um problema muito sério do pensar tecnológico. E dentro dessa característica que eu estou falando, a outra sobrevivência também que vai aparecer é a sobrevivência intelectual. Quer dizer, se nós temos, vamos dizer assim,
uma ênfase muito grande no desenvolvimento de máquinas, né, que possam, vamos dizer assim, ser utilizadas na malha rodoviária, ou então situações onde se percebe que um governo quer, vamos dizer assim, construir, vamos dizer assim, a sua base de argumentação ou seu crédito, né, de veracidade, ele quer construir em termos vamos dizer, de moradias. Então nós vamos perceber assim um investimento também tecnológico e intelectual, né? Quer dizer, existe uma sobrevivência intelectual. E aí as pessoas que estão entrando nas universidades começam a imaginar que aquilo ali vai ser uma coisa de muito tempo, algumas até são, e vai aí haver uma ênfase nas pesquisas dentro da engenharia civil, ou da engenharia mecânica, ou dentro destas áreas. Então, na verdade, a gente percebe que essa sobrevivência, ela não é uma sobrevivência focada necessariamente no bem-estar humano, né? Mas sim no bem-estar político, bem-estar de um sistema, né? Inclusive interferindo diretamente na produção intelectual, né, que vem ocorrendo, né? Então vocês veem como essas coisas elas são engendradas. Quer dizer, quantas das coisas que vocês fazem hoje, né, vocês que se dedicam ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento da arte também, não é, ao desenvolvimento da própria filosofia, né, quantas coisas nós fazemos hoje e que na verdade elas estão a serviço de todo o processo de governamentalidade que é inerente, né, ele é existente dentro de uma sociedade como a que nós estamos construindo. E se essa sociedade é embalada num ritmo pautado pelo capital, pautada pela perspectiva neoliberal, é óbvio que essas coisas todas que são sugeridas, vamos dizer assim, para se estudar em termos de tecnologia, elas estão profundamente vinculadas ao mercado, ao lucro, né? Isso é o que traz, vamos dizer assim, o pensamento do capital. Então, essa coisa do lucro é chave nessa questão. Bom, um autor que nós estamos usando, que é o Mitchell McKay, né, desse livro que eu mostrei para vocês, Filosofia e Tecnologia, ele não tem ainda uma tradução dele em português. Eles vão então chamar a atenção, vamos dizer assim, para isso. É óbvio que com uma pegada bem menos crítica do que a que eu estou fazendo, mas como eu não sou nem o Robert, nem o McKay, não é, eu vou dar para vocês, vamos dizer assim, as perspectivas através das quais eu penso, que não são as únicas, tá? Vocês podem abordar essas questões de inúmeras outras maneiras. Entretanto, alguns elementos, né, nessa coisa da tecnologia vão estar presentes e deles a gente não tem como fugir, podendo interpretá-los de diversas formas. Mas poder, saber, mercado, lucro, capital, neoliberalismo, e isso são, vamos dizer assim, elementos que, pelo menos no mundo ocidental, não é, que no momento é aquele que nós estamos mais próximos, é o tom principal da discussão. Não adianta a gente também tapar o sol com a peneira. Eu posso interpretar essas relações dentro das ideias de relação, poder, saber, lucro e tal, de uma outra maneira, né? Mas esses elementos, vamos dizer assim, eu vou chamar por enquanto isso de categorias. Essas categorias, né, se nós formos pensar em termos da filosofia no Ocidente, né, em alguns lugares do Oriente, elas são assim vamos dizer assim, o tom principal de todo esse processo, né? Não tem como eu fazer de conta que não, tá? E isso é muito evidente. Por isso, então, nós somos embarcados, né, dentro de um vetor de inovação tecnológica que não é absolutamente pautado pela tecnologia em si, mas ele é pautado por exigências, não é, sociais, por exigências do mercado, tá certo? Esse é um elemento. Uma das coisas onde isso hoje está muito evidente é no desenvolvimento da telefonia celular, dos smartphones, tá? Isso é uma coisa assim gritante, não é? De que essas inovações tecnológicas que estão surgindo, algumas assim idiotas demais, na verdade são estratégias, vamos dizer assim, para aumentar a venda desses produtos. Essa situação é por demais visível, por demais evidente. Então a gente deve escolher
mas escolher não de uma forma ingênua.